Muito bem. Continuando o que nós estávamos falando a respeito da velhice, Jona nos diz assim: mesmo quando se lhes dilata a duração, a criança interior permanece viva, subconsciente, iludindo-se. Chega o momento do exaurimento, da interrupção pela morte, do enfrentamento da realidade. Aí é que verdadeiramente nós vamos nos deparar com o padecimento. Quando a pessoa passa por esses estágios maravilhosos, a infância, a maturidade, eu ainda colocaria a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. Eu colocaria 4 elementos. Quando está na parte infantil, é só prazer, é só festividade. Essa parte infantil leva a pessoa mais ou menos até os seus próximos dos 18 anos, não é? Porque principalmente o homem não amadurece tão rapidamente. A adolescência dos 18 até os seus, vamos colocar aí mais 20 anos, aos seus 38 anos de idade, que já, né? Quando chega nos 38, 40 anos de idade, ele adquiriu a maturidade, amadureceu, né? Dos 40 anos até os seus 60 anos, dos 60 em diante, ele vai ter a velhice. Então, o que acontece? Nesses sublimes períodos, nós vamos lidar com a instabilidade dos hormônios. Os hormônios ficam completamente à disposição dos estados emocionais. Infância, adolescência, maturidade, velhice, né? São ciclos excepcionais hormonais. Então, é interessante que a gente entenda que cada ciclo desse para o espírito é muito importante. Cada ciclo desse para o espírito é muito importante, desde que ele faça uso dos estágios, infância, adolescência, maturidade e velhice, positivamente. Se ele fizer uso de maneira positiva, o espírito vai para a plenitude. Ele não tem barreiras, mas esses estágios, eles possuem as histórias atávicas deles. Aí que está o problema. Aí que mora o problema. Por quê? Porque lá no seu passado existem as histórias que não conseguem ser apagadas. Vamos ver o que Jona nos diz. A visão transpessoal conduz à continuação da vida após a liberação do corpo. A visão transpessoal, a visão da vida espiritual, que transcende a matéria. Nós não podemos ter outro tipo de visão. A nossa visão é uma visão transpessoal, transcende a matéria. Não é? Não dá para nós ficarmos restritos à história do corpo. Misericórdia, não tem como, não é verdade? Sem nenhum vínculo com as concepções religiosas e doutrinárias de ontem, com as concepções como de hoje, de ontem como de hoje, propõe um ser imortal, cujas evidências se multiplicam nos painéis de suas investigações, computadorizadas
apresentando uma preparação psicológica para o enfrentamento dessa realidade que será alcançada fatalmente. A visão transpessoal. Nós temos hoje, de maneira excepcional, a psicologia da quarta força, que é a psicologia transpessoal. Foi necessário que ela abrisse espaço para a compreensão da transcendência, que é a vida espiritual. Somente através dessa investigação do passado, do espírito imortal, é que psicologicamente nós vamos atender de maneira positiva os nossos necessitados. Nós não podemos simplesmente circunscrever os nossos necessitados no mundo da matéria. O mundo da matéria é um mundo ilusório. É um mundo que não nos leva a respostas saudáveis e sólidas. Mas quando nós associamos o mundo da matéria com o mundo da transcendência, que é o mundo da espiritualidade, quando eu faço esse ênfase de mundo, porque realmente é de um ênfase excepcional. A vida espiritual é a vida exuberante, a vida verdadeira, onde lá nós colhemos de tudo, onde lá nós encontramos todas as respostas. Todas as nossas perguntas, todas as nossos questionamentos vão ter respostas vindo da transcendência. Entende? Então, não tem dúvida de que só através da compreensão da transcendência, só através da compreensão da transcendência, da vida espiritual, é que nós podemos compreender e entender melhor a nossa existência corporal. Exemplo, Benedito vivia maravilhosamente bem, usufruía da sua vida, teve uma infância riquíssima, uma adolescência nem se pode se dizer, uma maturidade invejável. Quando chegou na senectude, onde ele iria usufruir de todos esses elementos, ele desenvolve uma patologia irreversível. Ué, mas como que uma pessoa tão regrada, tão maravilhosamente centrada, pôde desenvolver um caso tão complexo desse de maneira irreversível? Aí que está a história. Aí que está a história da nossa vida. Por isso que a psicologia da quarta força, que é a psicologia transpessoal, responde a esses questionamentos. É o Espírito Eterno. Ele foi planejado para que desenvolvesse em determinado período tal problema. Só que ele pode alterar esses registros. De que forma? Da maneira que ele usa o seu livre-arbítrio. Se ele se mostra com uma pessoa útil para a espiritualidade lhe dá uma moratória. Lhe dá uma moratória. Por quê? Porque está sendo útil. Ele deve permanecer com vida. Ele precisa continuar mantendo as suas atividades. Por quê? Porque é de utilidade para a espiritualidade. Veja que interessante. Por isso, caríssimos irmãos, não existe uma regra rígida. Não. A espiritualidade estabelece uma regra totalmente maleável, uma regra completamente acessível às mudanças que sejam necessárias. O indivíduo ia desencarnar com 70 anos de idade. Hoje ele está com 80 e poucos anos de idade ainda ativo para o bem. Ele permanece.
não é? Por quê? Porque é importante para a espiritualidade. Ah, Francisco, esses exemplos que você cita, você acha que ocorreu algum desse exemplo na vida real? Meu Deus, como que não? Como não? É claro que teve. Francisco Cândido Xavier é um dos nomes que nós acreditamos piamente que ele teve a moratória. O quadro neurológico dele é um quadro de uma pessoa para desencarne rápido. O quadro físico dele é um quadro de desencarne rápido. Mas ele teve o quê? Uma moratória, porque útil para a espiritualidade. Uma pessoa que está produzindo, então deve continuar produzindo. É uma planta, uma árvore frutífera que merece as podas necessárias. Só que ela está em tão franca produção que nós não temos coragem de podar. Voltaremos.